igreja, para a igreja do Senhor, para a noiva de Cristo. É uma manhã de alegria, de celebração e de gratidão ao nosso Deus. Nós estamos reunidos aqui em um culto onde vidas estarão se batizando nas águas, fazendo esse testemunho público que elas decidiram entregar os seus caminhos ao Senhor Jesus. Batismo significa convicção de que eu quero uma nova vida, de que eu reconheço o Senhor, de que Ele é o dono da minha vida, Ele é o dono dos meus dias. Que nós possamos celebrar nesta manhã, apesar de ser uma manhã chuvosa, apesar do friozinho lá fora, que o Espírito Santo possa nos aquecer aqui nesta manhã, que o fogo do Senhor possa vir nos aquecer, aquecer os nossos corações, e que o seu coração esteja sensível ao que o Senhor tem para ministrar nas nossas vidas. Feche os seus olhos, apresenta esta reunião diante do Senhor, apresenta cada uma dessas vidas que estarão descendo as águas, que decidiram em dizer: Senhor, Tu és suficiente na minha vida, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador. Oh Jesus, nosso coração se alegra, Deus, o nosso coração se alegra por cada uma dessas vidas que estarão descendo as águas, ó Pai, que estarão, Senhor, confirmando que elas são filhos e filhas do Senhor, que elas almejam dia após dia uma vida em Ti, uma vida guiada por Ti, Senhor. E nós Te louvamos e nós Te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio que temos de estarmos aqui, de sermos conhecedores da Tua palavra, de podermos desfrutar dessa liberdade que o Senhor conquistou por nós na cruz do Calvário. Em Ti nós somos livres, em Ti nós somos mais do que vencedores. Oh, o Senhor conquistou para nós naquela cruz uma vida em abundância, uma vida em abundância no Senhor. E nós Te louvamos e nós Te agradecemos pelo privilégio que temos de sermos conhecedores dessa liberdade, de sermos conhecedores dessa salvação que nos foi proposta pelo Senhor. Oh Jesus, nós Te louvamos, nós apresentamos aqui diante do Senhor esse momento e nós dizemos: tenha liberdade no nosso meio, tenha liberdade para fluir aqui no nosso meio, Senhor, para fazer o Teu querer, a Tua vontade, em nome de Jesus. Oh Deus, que não haja espaço para mais nada a não ser a Tua presença, a não ser a manifestação da Tua presença. Oh Jesus, nós Te louvamos, nós Te exaltamos, Tu és o anfitrião aqui nesse lugar. De nada vale estarmos aqui se a Tua presença não estiver no nosso meio, se a Tua presença não se fizer real aqui neste lugar, Pai. Tudo que temos, tudo que somos, tudo que fazemos é para o Senhor, é para a honra e glória do Teu nome, é para que o Teu nome seja reconhecido, é para que a Tua presença se manifeste aqui nesse lugar, ó Pai. Então, Senhor, se houver, ó Pai, impedimentos aqui, nós repreendemos em nome de Jesus, nós repreendemos toda distração, nós repreendemos, ó Pai, tudo aquilo que não provém de Ti, sai em nome de Jesus, e que só haja espaço para a manifestação da Tua presença aqui neste lugar, Deus. Oh Senhor, oh Jesus, nós Te louvamos, nós Te exaltamos, e nós vamos declarar: eu sou livre. Amém? Vamos declarar com alegria, com todo o nosso coração. Tuas marcas eu trago em meu corpo, alto preço pagou por mim. Tuas chagas trouxeram me curar, eu tudo posso em Ti.
clavado naquela cruz, Ele nos traz liberdade. Liberdade. Somos filhos de Deus. Não somos mais escravos do pecado, da morte, mas somos filhos de Deus. Filhos de Deus. Herdeiros, cordeiros com Cristo. Vamos declarar: não sou mais escravo.
sou mais que escravo do medo. Eu sou filho de Deus. A palavra diz que quando nós ainda estávamos sendo formados no ventre da nossa mãe, como substância sem forma, informe, o Senhor já nos chamava pelo nosso nome e Ele já conhecia os nossos dias. Então eu queria dizer para você que antes mesmo de você nascer, o Senhor já te escolheu e Ele já te chamava pelo teu nome. Aleluia. Basta você dizer: Senhor, eu te reconheço como meu único e suficiente Salvador, e eu quero essa paternidade sobre a minha vida. Aleluia. Eu quero o Senhor como meu Pai, como aquele que me ama e me direciona em todos os meus caminhos. Oh, nele não há o que temer, irmãos. Tendo o nosso Pai, o nosso Paizinho, não há o que temer. Nós não somos escravos deste mundo e das coisas deste mundo. Nós não estamos apegados às coisas daqui. Nós não somos levados pelas coisas dessa terra. Mas nós almejamos pela nossa pátria celestial. Nós almejamos pelo dia em que nos encontraremos com Ele. E estaremos com Ele para todo sempre. E a palavra de Deus nos diz que lá não haverá morte, lá não haverá dor, lá não haverá cansaço. Lá nós teremos um gozo pleno nele. Então, tão assim como você adentrou aqui nesta manhã, como falamos, é uma manhã de festa, onde vidas entenderam o chamado do Senhor, entenderam que desde o ventre o Senhor os chamou pelo nome e disseram: Jesus, eis-me aqui, eu te reconheço como meu único e suficiente Salvador. E para reafirmar isso, eu descerei as águas, aonde todo o passado ficou para trás e a nova vida em Cristo Jesus. Então eu não sei como você entrou aqui nesta manhã. Talvez você ainda não tenha tido esse encontro com Jesus, mas eu gostaria de dizer que Ele, da mesma forma que Ele chamou a mim e chamou a cada um que está aqui, que vai descer as águas hoje, Ele te chama nesta manhã também. Ele tem vida nova para você. Ele tem vida abundante. Ou talvez a tristeza que esteja tomando conta do teu coração, isso não é de Deus, isso não provém do Senhor. A palavra diz que o Senhor, Ele tem vida em abundância para aqueles que estão nele. Então entrega o teu caminho ao Senhor, entrega a tua vida ao Senhor, e o mais Ele fará por ti. Você não será mais escravo do medo, da ansiedade, das coisas dessa terra. Aleluia. As nossas mãos te exaltarão, Senhor, hoje e para todo sempre. Nosso santo, santo Deus. Verbo vivo, no trono estás, em glória e poder. Cercado por eterno som que ecoa em todo o céu. Vamos declarar? Santo, único, vencedor, glorioso, altíssimo, Deus poderoso. Esse é o nosso Deus. Te damos todo louvor, adoração e devoção. Te amamos, te exaltamos, te amamos. Aleluia. Oh, Jesus. Aquele que nunca mudou, eterno, grande eu sou. Pode levantar suas mãos. As nossas mãos
Façamos a Ele uma oração, agradecendo pela vida, agradecendo pelo amor com que nos amou, ao ponto de se entregar por nós, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Pai, nós te agradecemos neste dia, nós te louvamos por mais um momento e oportunidade que temos de nos reunir em Teu nome, e como igreja estarmos diante de Ti, podemos louvar, podemos bendizer o Teu nome, reconhecer quem Tu és, reconhecer a Tua grandeza, reconhecer o Teu amor, reconhecer o Teu perdão, reconhecer as Tuas misericórdias, sem as quais nós não estaríamos aqui. Graças Te damos, bendito seja o Senhor, porque apesar de ser Deus, apesar da Sua grandeza, do Teu poder, porque o Senhor é todo poderoso, o Senhor é onipresente,
está em todos os lugares. O Senhor conhece todas as coisas, é onisciente. E ainda assim, o Senhor olhou para nós e nos amou de tal maneira que deu o seu Filho, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós te louvamos, nós te honramos, nós te exaltamos e dizemos assim: nós te amamos, ó Deus, numa tentativa, ainda que limitada, mas de retribuir o teu amor para conosco. Nós fazemos essa oração em nome de Jesus e dizemos amém, Senhor, amém, Jesus, amém, amém. Glória a Deus. Você pode se assentar. Seja bem-vindo a este dia, você que está aqui nos visitando neste momento. E este momento que é uma coroação, né? É aquele momento da coroação. É o momento em que a gente pode dizer assim, em que o mais importante, depois de uma trajetória. Quando a gente lê as Escrituras, e as Escrituras dizem para nós que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então, quando a gente lê essa passagem, a gente se dá conta de que o amor de Deus pela humanidade não é algo seletivo, não é algo que a gente pode dizer assim apenas para alguns, mas é algo abrangente. Deus amou o mundo, todo mundo, e de tal maneira, esse amor não é um amor limitado, é um amor que alcança quem quer que seja, onde estiver, de que segmento for, de que nação for, é se sentir amado. E detalhe, quando a gente lê as Escrituras e se depara com esta descrição, Deus, a gente logo é remetido àquele que fez todas as coisas e que se diz assim: eu sou Deus. Porque Deus fez todas as coisas, criou todas as coisas e as fez conforme a sua própria vontade. E a gente sabe que as Escrituras nos mostram que Deus fez o homem conforme a sua imagem, de acordo com a sua semelhança. Então, Deus faz o homem parecido com ele, mas detalhe da criação é interessante, você pode se dar conta disso nesse exato momento, porque você se vê. Quem já se viu aqui no espelho? Todo mundo? Né? E aí, o que você acha da imagem que você vê? O que você acha quando você chega diante do espelho e se vê, você fala assim: nossa, olha que beleza. É assim que você se diz, né? Olha, sabe quando você chega diante do espelho e se vê, de certa forma, você se aparenta com Deus. Você se aparenta com Deus. Porque a Bíblia diz que Deus fez o homem conforme a sua imagem, de acordo com a sua semelhança. Ainda que a gente possa dizer que, mas aconteceu alguma coisa, não aconteceu? Porque Deus não é assim tão bonito quanto eu, não é isso que a gente fala? Deve ter acontecido alguma coisa que assim, eu sou mais bonito que Deus. Você pensa assim? Não. Gente, que baixa autoestima é essa? Você deve se olhar e falar assim: não, eu sou mais bonito que Deus. Mas assim, vamos lá, vamos cair na real, né? A gente se vê, e ao longo do tempo, e com o passar do tempo, né? Imagina aquela cena, você se vê no espelho aos seus 10 anos, é uma coisa. Aos seus 15 anos, outra coisa. Chega aos 20, você fala: nossa, né? Tá melhorando, e vai melhorar ainda mais. Quando você chega nos 30, você fala: epa, tá acontecendo alguma coisa aqui. Você começa a coçar a cabeça, né? Aos 40, 50, chegou nos 50 já era, né? É ladeira abaixo, porque você pensa que você está subindo, crescendo. Chegou nos 50, você começa a fazer assim, ó. Você começa a descer. 60, 70. Quem está na faixa dos 70 aqui faz assim com a mão, né? Quem está nos 70 aí, ó? Tem umas 2, 3 pessoas aqui com 70, gente, olha, né? Poucas pessoas. E a Bíblia até fala sobre essa questão da idade. Ela diz assim: olha, se você chegar nos 70, se dê por satisfeito, porque depois disso
é enfado e cansaço. Quem é que está com essa idade aí? Pode comprovar isso para a gente? Né? Comprova isso. Enfado e cansaço. Porque antes você corria. Antes você subia uma escada que era só, né? Você saía ali disparado. Aí depois, com o passar do tempo, você começa a perceber que já não consegue subir tanto mais a escada correndo. Você chega lá em cima, depois de 2 vãos, você já começa. E você fala, o que está acontecendo comigo? Que negócio que é esse? Antes eu corria, antes eu pegava um saco de cimento. Quem já pegou saco de cimento aqui? Hã? Ah, já pegou já. Já pegou, Joel, saco de cimento? Colocava na cabeça e ia andando, saía? Né? Porque lá na Bahia era assim, o pessoal coloca na cabeça e sai andando, né? E depois você fala assim, mas espera, quando eu era mais novo eu conseguia fazer coisas que hoje eu já não consigo fazer, né? Eu já não tenho a mesma vitalidade, eu já não tenho a mesma força. E o que mudou? Se a Bíblia diz que nós fomos feitos conforme a imagem, de acordo com a semelhança de Deus, e aí a gente, ao longo de um tempo, a gente percebe que nós vamos perdendo aquela formosura, aquela beleza, né? De quando a gente começou. Lá, aquela matéria, né? A Bíblia diz assim, uma matéria sem forma ainda. Depois ela vai tomando forma, né, Mariana? E aí a gente descobriu ontem que não era menina, é menino. Mais um menino, né? E então, precisa fazer um exame, precisa fazer lá toda uma coisa para descobrir se é menino, se é menina. Quando nasce, olha que bebê lindo, todo mundo fala, não fala? Que bebê lindo. Quando cresce, e alguns dizem, é o que se transformou. Olha no que deu. Quando era bebê, tudo bonitinho, tudo certinho. Mas o que aconteceu então? O que aconteceu para que nós não mantivéssemos aquela beleza, né? Porque se somos parecidos com Deus, a Bíblia diz que algo aconteceu no mundo. A Bíblia diz que todos os seres humanos pecaram e foram lançados para longe da presença de Deus. E que o pecado, ele trouxe consequências. O pecado, quando entrou no mundo, porque quando Deus fez o homem em sua imagem conforme a sua semelhança, Ele o fez parecido com Deus realmente, perfeito. Só que ao mesmo tempo Deus disse ao homem que Ele acabara de criar, que olha, você precisa crer em mim, eu sou Deus. Tudo que você está vendo, tudo que você está observando, tudo daquilo que você desfruta, foi eu que fiz, foi eu que criei. Se você vive como vive, na alegria que tem, na paz que tem, foi porque eu proporcionei isso. E Deus, conversando ali com Adão, Ele disse para Adão, Adão, olha, vou te contar como foi o começo aqui de tudo. Sabe, quando você ainda não existia, eu peguei o barro, eu peguei água, eu misturei, eu fiz ali de uma argila um boneco. E era perfeito, só que ele estava ali inerte, sem vida. E o que Deus faz? Deus, ele sopra naquele boneco o fôlego de vida. De quem que saiu esse fôlego de vida? Saiu de Deus. Se sai de Deus, a essência é de Deus. E essa mesma essência, ela vai para aquele boneco de barro e água. E ele, a Bíblia diz que ele se torna alma vivente. E aí no mesmo instante, né? E eu digo instante, não questão de dias, mas na sequência dos fatos, porque o homem feito por Deus estava só, e Deus disse assim, não é bom que o homem esteja só. Então eu vou fazer para ele o quê? Uma ajudadora, auxiliadora, aquela que vai estar lado a lado, ali ajudando, esforçando, caminhando com ele. E acontece a primeira cirurgia genética que a gente tem aí para contar, relatada. Deus, ele tira do homem uma costela, e dessa costela, tirando ali essas informações genéticas, Deus faz a mulher. E aí o homem que estava anestesiado, porque para uma cirurgia é necessário você ser anestesiado. Quando ele retorna desta anestesia e dessa cirurgia sem cicatriz, ele olha para a mulher e ele diz assim, agora sim, são ossos
dos meus ossos, carne da minha carne. Essa se parece comigo, porque até então o que Adão tinha de informação eram os animais, a quem ele estava no começo da criação dando nomes. Só que quando então Deus faz a mulher, ele então se vê, agora sim, essa se parece comigo. E aí a gente tem o início da vida humana sobre a face da terra, e desse relacionamento entre homem e mulher, e que Deus disse a eles: olha, vocês devem crescer, vocês devem multiplicar, vocês devem aí procriar, certo? Enche a terra de semelhantes. Assim como eu fiz você semelhante a mim, faça vocês agora, nessa união entre homem e mulher, façam vir à existência outros seres parecidos com você. Ou você acha, Mariana, você acha, Pedro, que vocês seriam capazes de fazer o Murilo como ele é? Vocês teriam a capacidade de manipular qualquer coisa que fosse, e de repente o Murilo, olhando um bebê que vem à vida, nós somos obrigados a constatar um milagre. Nós somos obrigados a constatar um milagre. E esse milagre é que Deus já propiciou, Deus já fez o ser humano com essa capacidade de procriação e semelhantes, né? Façam também como eu fiz, procriem e tragam à existência outros seres humanos que serão semelhantes a vocês, parecido com vocês. Encham a terra. E ali a gente tem então agora o surgimento da família, os filhos. É e sempre foi a vontade de Deus que haja esse ambiente, né, familiar, esse ambiente de harmonia, esse ambiente de paz, esse ambiente de comunhão entre os seres humanos. Então Deus está mostrando ao homem qual era a sua vontade. Só que ao mesmo tempo Deus está dizendo: Adão, eu sou Deus, não há ninguém acima de mim. E Deus coloca diante do homem uma escolha a fazer. E essa escolha a fazer era simples, muito simples. Era apenas fazer ou deixar de fazer alguma coisa. E Deus disse assim: olha, eu coloquei aqui no jardim aonde vocês estão vivendo. E Adão conhecia aquele jardim como ninguém. Havia uma beleza extraordinária. Tinha de tudo que ele precisava. E Deus colocou apenas uma árvore e disse assim: essa árvore aqui, dessa daqui, você não deve comer. Porque no dia em que você se alimentar do fruto dessa árvore, certamente você vai morrer. E aquilo ficou com Adão. Ele conhecia Deus, conversava com Deus, tinha relação com Deus, tinha amizade, tinha ali proximidade, intimidade profunda. Só que algo começa a crescer no coração dele: dúvida. Será? E se o que ele disse não for verdade? E se ele, né, em se aproveitando dessa situação? E a Bíblia diz que nós não estamos sós. E se você acha que você está aqui, é um ser único, olha quantos outros estão aqui, mas que para além de nós existem outros seres, e a Bíblia chama seres espirituais. E entre os seres espirituais existe um ser maligno, Satanás, e a Bíblia chama de Satanás, diabo, Lúcifer, anjo caído. Tem várias denominações. Ele, se aproveitando da ocasião da dúvida, chega para o ser humano e começa então a seduzir o ser humano. E nessa sedução do ser humano, o diabo, Satanás, ou Lúcifer naquela época, porque Lúcifer é um nome bonito, sabia? Significa o quê? Anjo de luz. A Mariana agora descobriu que vai ter mais um filho, né? É menino. Olha a opção aí, Lúcifer. Não sei por que o pessoal foge. É bonito, anjo de luz. Você não acha que é bonito o significado do nome? Agora pense comigo, por que ninguém quer colocar esse nome no filho? E tem gente que nega a existência do diabo, sabia? Tem gente que acha que ele não existe. É um tanto tolice. Então coloca o nome do seu filho de Lúcifer, está tudo bem, tudo fechou, né? Só que a Bíblia fala que ele se aproveitou desta dúvida e começa a seduzir o ser humano, falando: não foi bem assim que Deus disse. Não foi bem assim que Deus disse. Ele disse diferente.
Para de ser bobo, deixa de ser trouxa, deixa de ser idiota. Fica acreditando nessas anedotas, fica acreditando nessas histórias, nesses contos, fica acreditando nessas coisas de que o homem foi feito ali do barro, da água. Fica acreditando nessas crendices. Para com isso, seja inteligente, né? Seja racional, né? Pense com 1 mais 1 é igual a 2. E o homem começou ali, coçando a barbicha, falando, realmente, será que, até o ponto, e detalhe, não foi o homem, foi a mulher ainda, né? Ela que foi lá, pega do fruto, a Bíblia diz, e também oferece ao homem, Adão, e diz, olha, provei, o fruto é bom, e dá para Adão também. E Adão, ele olha aquilo e ele fala, eita, e agora o que a gente faz? Deixa eu ver se você está falando a verdade, e prova também. E assim começou toda a desgraça. Foi a partir daí que a desgraça entrou no mundo. O pecado entrou no mundo. Aquele ser humano que foi feito de forma perfeita, para ser parecido com Deus, semelhante a Deus, para expressar no mundo a glória de Deus, para ser semelhante a Deus, inclusive na reprodução de novos seres parecidos. Agora há uma distorção, e Deus havia dito, Ele não mentiu, Ele não escondeu, Ele não foi enganado, Adão não foi ludibriado. Deus falou a real, mandou na lata e disse para ele, é assim, Adão. E Adão então, ele foi responsável pela sua própria escolha. Porque Deus disse para ele, no dia em que você fizer isso, se fizer, certamente você vai morrer. E então entrou a morte no mundo. Então aquela história que eu comecei no início, que você nasceu bonitinho, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30, 40, 50, de repente começa, né? Isso é porque entrou a morte no mundo. E a morte trouxe as consequências. Ninguém de nós vive eternamente. Quem está vivendo eternamente aqui já? Quem tem aí 300 anos? Deixa eu ver, alguém? 500? Ninguém? Nós fomos feitos para viver eternamente. Não era para haver essa perda de capacidade. As nossas células não foram feitas por Deus inicialmente para perderem a sua vitalidade. Elas permaneceriam sempre, para sempre. Só que quando entrou o pecado no mundo, o pecado trouxe morte. Deus então ele trouxe uma sentença. Ele disse assim, Adão, por culpa sua, por sua responsabilidade, por uma escolha que você fez, maldita é a terra. Então agora a gente passou a viver em um meio ambiente também afetado pela queda e pelo pecado. Então a gente vê hoje, tudo que você olha ao seu redor e vê toda uma desgraça, não era para ser assim. Era para nós estarmos vivendo no paraíso. Era para nós estarmos vivendo no paraíso, mas não estamos vivendo no paraíso, nós estamos vivendo aonde? Em Mauá. Olha isso, gente. Meu Deus do céu, né? Como a gente caiu, como a gente decaiu. Nós estávamos no paraíso, na presença de Deus e acabamos vindo parar em Mauá. Jesus amado, tem misericórdia de nós. Eu até brinquei com o pessoal que vai se batizar aqui, eles não aceitaram. Eu não brinquei não, eu falei sério, mas eles não quiseram. Que a gente podia se batizar aqui no riozinho de trás. Basta ter água, não é? Tem água lá? Tem. Só que assim, não está muito limpa. É a condição em que nós nos encontramos. Porque Deus, que Deus? Quem é que fez a sujeira no banheiro? Foi Deus ou foi você? Quem é que deu descarga? Foi Deus ou foi você? Fomos nós. A gente está jogando, né, os dejetos nos rios, está poluindo. Esses dias a gente estava aqui, eu e o Henrique. Cadê o Henrique aqui? Não fugiu da igreja não, né? Está aqui, bom. É bom saber que você está aqui. Olha ali, está vendo aqueles buracos ali do ar-condicionado? No dia de sol, e aqui escuro, sem luzes acesas, ficava aquele raio, né, de sol aqui, que penetrava por aqueles buracos, e aí o Henrique olhando ali, vamos ver, olha que legal aquele facho de luz. E quando a gente chegou bem pertinho desse facho de luz, gente, mas assim, sem brincadeira, é muita poluição. Você nem vê, mas você está respirando um ar impuro. Talvez hoje esteja um pouquinho melhor, porque choveu.
Mas é muita poeira, você olhava assim, era cheio, carregado de poeira, de impurezas. Deus não fez assim. Quem é que está poluindo o ar? A petroquímica, mais essa, mais aquela, a gente, o ser humano. Olha, que o pecado trouxe consequências, diversas consequências. Você pega o noticiário, você lê e você vê que pessoas matam pessoas, não em Mauá, mas em outras cidades, né? Em Mauá é uma cidade perfeita, segurança, funciona, né? Pessoas matam pessoas, isso era para ser? Não, porque Deus não fez assim. Mas isso é uma consequência da nossa queda. Existe uma série de coisas ruins que acontecem em nosso meio e que torna a nossa vida na terra mais difícil. Ao ponto de pessoas, por exemplo, como o Pedro e a Mariana, falam assim, sabe de uma coisa? Vou procurar um lugar melhor para viver. E aí eles vão lá para onde? Para a Alemanha. E lá na Alemanha o ar é mais puro, é melhor. Inclusive esse batismo está sendo feito hoje, no Dia das Mães, porque a gente tentou encontrar uma data, né, que fosse possível. Pedro, que está aqui, veio da Alemanha para cá nesses dias, e fosse possível ele se batizar junto com a gente aqui. Encontramos essa data, é um privilégio estarmos aqui juntos, participando deste momento. Existem lugares melhores? Existem. Existem lugares que se aproximam mais de Deus. Existem lugares no mundo que se aproximam tanto mais do paraíso, que parece um pouco mais do paraíso. Eu posso, assim, na minha humilde, né, opinião, Mauá não parece tanto paraíso, certo? A Barão de Mauá não parece tanto paraíso. Mas a vontade de Deus para nós sempre foi a melhor. A vontade de Deus para mim, para você, sempre foi o paraíso, a presença dele. Só que com a queda, e a responsabilidade não era de Deus, era do homem, porque Deus fez o homem com capacidade de escolher, com capacidade de tomar decisões, porque senão seria apenas uma marionete, um boneco, um robô, qualquer coisa. Mas quando Deus fez o homem e o fez à sua imagem, conforme a sua semelhança, Deus o fez com capacidades, com inteligência, com racionalidade. Ele era capaz de escolher, capaz de decidir o certo do errado. Só que detalhe, para você escolher o certo e o errado, ou entre o certo e o errado, você precisa ter o quê? Conhecimento. Você tem que ter conhecimento. E Adão tinha o conhecimento. Quando Deus fez o ser humano, Ele o fez com capacidades e disse para o ser humano: a terra foi feita para vocês, para os seus filhos, de geração em geração. Multipliquem, encham a terra de filhos, parecidos comigo. Quando o ser humano erra, ele assume sobre si a responsabilidade, porque Deus disse assim também: a terra eu fiz para vocês, Adão, então a responsabilidade é sua, domine sobre todas as coisas. A responsabilidade está sobre você, esse é o seu encargo. Se você entregar na mão de quem quer que seja, você o fará por livre escolha. E quando o homem pecou, ele escolheu desobedecer a Deus ou não acreditar em Deus. Quem se tornou Senhor, o Deus deste século, o Deus da terra? O próprio diabo. Por isso que Jesus ele diz assim: o mundo jaz no maligno, sob influência do mal, está sob a influência de Satanás. As pessoas estão sob influência de Satanás, os homens estão sob influência de Satanás. Ele é o Deus deste mundo, ele domina as coisas deste mundo, e por isso que as coisas vão de mal a pior. Só que aí Deus, na sua imensa misericórdia, Ele providenciou um plano de salvação. Ele falou assim: não vai permanecer assim para sempre. A morte não vai permanecer para sempre. E Ele enviou então quem? Jesus, o seu único filho. E Ele enviou Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Note que a palavra diz assim: não pereça. O que é perecer? Perecer é bom? É bom? Nós fizemos um churrasco esses dias aqui entre os homens. Estava boa a carne? Pastor William, você pegou lá do mercado do Joelso?
selecionou a melhor carne, né? Estava boa, comemos aqui, só que a gente se esqueceu e deixou um pedacinho dessa carne dentro de uma geladeira e não do refrigerador. E esses dias o pessoal estava limpando, um cheiro estranho, essa carne pereceu, apodreceu, e ela está aí hoje ainda. A gente poderia até trazer aqui para você dar uma cheiradinha nela, passar entre os irmãos, para você ver o que é perecer, né? Pereceu, olha isso, se estragou. Então, com Deus, e a palavra diz assim, para que não haja perecimento, para que não haja morte, para que não haja o distanciamento, a morte eterna de Deus, para que o homem possa novamente retornar ao jardim, retornar à comunhão como era antes. O ser humano falava com Deus, o ser humano via Deus face a face, havia intimidade, havia perfeição. Só que detalhe, Deus, por ser santo, perfeito em todos os seus caminhos, jamais pode sentir cheiro de carne podre. Ele não pode se aproximar, ainda que ele queira, porque ama, mas ele não pode se aproximar. E se ele se aproximar, se assim o fizer, mas pela sua santidade, ele destrói. Então Deus, Ele providenciou um plano de salvação. Deus, Ele colocou então Jesus, o seu Filho, o seu único Filho, para que viesse a este mundo, morresse em nosso lugar, para que Ele fosse um substituto de Adão. Porque a Bíblia diz para nós, Cíntia, que todos os seres humanos, à semelhança de Adão, pecamos e fomos lançados fora da presença de Deus. Viu, Isaac? Que ninguém é perfeito, ninguém está em estado de perfeição, e basta você olhar para você mesmo pelo espelho ao longo dos anos e constatar que isso é uma verdade, que a gente vai perecendo, e vai chegar um dia em que nós vamos morrer. Todo mundo aqui pode ter a certeza de que um dia vai morrer. Isso daí você pode falar, não, isso vai acontecer. Se vai acontecer antes do tempo ou não, porque a ideia é que a gente viva até os últimos dias, viva com fartura de dias, né? Mas a gente também vive num mundo que já no maligno, e a gente sabe que existem tragédias, existem isso e aquilo, pessoas morrem antes do tempo, inclusive. Mas voltemos para Deus e o amor de Deus para com o mundo, e Ele disse assim, eu não quero que isso perdure para sempre. E Ele enviou então Jesus, o seu único Filho. Ele veio a este mundo, Ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Maria, aos 9 meses, ou 8 meses, 9 ou 8? 9, ela deu à luz Jesus, parto normal, não tinha cesárea naquela época. Jesus veio ao mundo, Ele cresceu, se desenvolveu. Quando Jesus tinha 12 anos, já ali uma criança ainda entrando ali naquela fase que a gente chama de adolescência, Jesus já estava lá no templo ensinando os mestres. Mas Jesus continuou, quando Ele chegou aos 30 anos de idade, Jesus, Ele foi até João o Batista, que estava batizando pessoas no Rio Jordão. Jesus chega até João Batista, que era primo de Jesus, e ele disse assim, João, me batize também. E João falou assim, jamais, eu não posso te batizar porque eu não sou digno de batizar o meu Senhor. Eu não sou digno de batizar aquele que vem em nome do Senhor. Eu não sou digno de batizar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu sou pecador, eu não sou digno de fazer isso. E Jesus fala para João o seguinte, João, para de enrolação, faz o que tem que fazer. Tem que ser assim. Olha, preste atenção, tem que ser assim. Então João batiza Jesus, ele teve o privilégio de batizar Jesus. Olha que legal. Jesus foi batizado. Naquele instante em que ele foi batizado, a Bíblia relata
que os céus se abriram, uma pomba vem sobre Jesus, representando o Espírito Santo, uma voz do céu que todos ouviram e dizia assim: este é o meu filho amado, em quem eu tenho alegria. E detalhe, tudo isso aconteceu ali no Rio Jordão. João, que estava batizando, antes de batizar, no dia anterior ou alguns dias antes, teve uma revelação de Deus que dizia exatamente isso: aquele que você vir, sobre ele vir uma pomba, que é o Espírito Santo, representando o Espírito Santo, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Detalhe, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Significando que Jesus, então, como sendo o Cordeiro perfeito, o Cordeiro de Deus, ele teria que morrer, ele ia para a cruz, o seu sangue seria vertido, mas era necessário que isso acontecesse, para que houvesse o quê? A quebra da maldição lá do começo. E isso aconteceu. Jesus com 30 anos se batizou, 3 anos e mais alguns meses ele esteve aqui na terra junto com os seus discípulos, pregando, curando, libertando, expulsando demônios, falando sobre o reino de Deus, falando sobre as verdades do reino de Deus. Muitas pessoas vieram, muitas pessoas se achegavam, muitas pessoas eram libertas de espíritos malignos, muitas pessoas eram curadas de suas enfermidades por meio daquilo que Jesus estava fazendo. E aí, então a gente, logo mais adiante, toma conhecimento que esse mesmo Jesus, ele foi para a cruz, ele morreu na cruz, o seu sangue verteu. No dia em que ele morreu, pendurado ali na cruz, antes mesmo da sua morte, 2 pessoas estavam ali, uma à direita e uma à esquerda. Eram 2 condenados que estavam também na cruz. Um deles dizia assim: olha, se você é o Filho de Deus, se você é o tal Jesus, eu fiquei sabendo que você já curou, que você já ressuscitou, que você já fez isso, fez aquilo. Ué, se você já fez tudo isso, por que você não desce dessa cruz e também já ajuda a gente aí, ó, livra a nossa? O outro que estava do lado direito, note, do lado direito, tá, gente? Ele disse assim: você, como eu, fomos condenados justamente. Nós somos assassinos. Estamos na cruz porque merecemos o castigo sobre nós. Mas este homem, que mal ele fez? Até onde eu sei, ele curou enfermos, expulsou demônios, falou do reino de Deus, ele amou o mundo de tal maneira. E ao mesmo tempo este que ali estava dizendo isso, disse para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. E o que Jesus disse para ele? Ainda hoje estará comigo no paraíso. Salvação. Aonde? Para o paraíso. Se vocês estando aqui nesta manhã ouvindo essa mensagem é a mensagem do Evangelho, que fala sobre Jesus. E a Bíblia diz assim: se você crer e for batizado, será salvo. Salvo o quê? Da condenação eterna. Salvo do quê? Do perecimento, do apodrecimento, da morte. Salvo para uma vida eterna com Deus no paraíso, novamente junto com Deus. Salvo da condição em que todo ser humano se encontra hoje. Porque o mesmo Jesus que deu o exemplo, o mesmo Jesus que fez e participou do batismo, ele fala para aqueles que estavam seguindo ele: vão por todo o mundo, pregue o meu evangelho a toda criatura, batize eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós estamos fazendo isso aqui hoje, nós estamos pregando o evangelho, nós vamos batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós estamos cumprindo esse mandamento. E sabe por que a gente está cumprindo? Porque nós cremos. Nós cremos. E sabe de uma coisa que eu digo para você? Eu não sei quanto a você, eu não vou pagar para ver como Adão pagou para ver se era verdade ou não. Eu creio que há uma salvação,
Eu creio que há um perecimento, por isso é necessário uma salvação. Eu creio que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai a não ser por meio dele. Eu creio que há uma eternidade a viver, ou com Deus, ou longe de Deus, no lago de fogo que arde com fogo e enxofre, juntamente com Satanás e os seus anjos que lá serão lançados. Morte eterna, sofrimento eterno. Eu, que sou inteligente, mas ao mesmo tempo também sou sábio, porque não basta a inteligência, é preciso sabedoria. Eu escolho crer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu me batizei e eu proponho para vocês se batizarem também, para fugir da ira vindoura. Apegar-se a essa salvação que Ele nos trouxe, enquanto ainda eu posso fazê-lo, porque este é o tempo da oportunidade. Porque Jesus disse assim: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre mim o meu jugo, coloque sobre vocês, e o jugo é aquele acessório que se coloca entre dois bois que aram a terra. E os dois caminham juntos, porque não tem como um puxar mais que o outro, sabe? Então Jesus usa esse exemplo para dizer assim: coloque sobre você o jugo que está comigo e caminhe comigo. Eu vou te ensinar, eu vou te guiar pelo caminho da vida eterna. Porque eu sou o caminho. Então quando Ele propõe: vinde a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados dessa vida na terra, essa vida humana sem sentido, sem significado, essa vida que se resume a vaidades, tudo que você faz é vaidade, essa vida que parece que não tem propósito. Só existe um propósito quando a gente encontra Deus, quando a gente reencontra a nossa vida que perdemos lá no princípio de tudo. Aí sim passa a fazer sentido para nós vivermos enquanto aqui estivermos, mas na expectativa de que um dia nós vamos nos encontrar com o Senhor nos ares, para retomarmos aquela comunhão que tínhamos lá no jardim e viver com Ele eternamente. Fugir do perecimento, do julgamento eterno, estar com Cristo para sempre. Vocês hoje estão aqui e farão isso hoje porque creram. Podem não saber tudo ainda, mas vocês vão cada dia andando com Jesus, tomando o jugo dele, caminhando com ele. Vocês vão aprendendo que ele é manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso para as almas de vocês. Vocês vão encontrar significado de vida, significado de existência. Aí vai fazer sentido para você. Vai fazer sentido para você estar nesse mundo por enquanto. Aí vai fazer sentido para você olhar para o seu filho e dizer assim: ele se parece comigo, e eu quero que ele se pareça também com o meu Deus. E eu não quero apenas que o meu Deus seja o Deus dele, mas eu quero que o meu Deus, assim como é o meu Pai, seja o Pai dele, e ele possa dizer com convicção: Pai nosso que está nos céus. Essa é a verdade que Jesus disse: vai por o mundo, pregue, fale da minha existência. Não deixe as pessoas perecerem sem conhecer que eu sou Deus e que eu as amo e quero que elas sejam salvas da perdição eterna. Nós vamos passar para esse momento agora o nosso batismo. Nós vamos aqui às águas. Essas pessoas que aqui estão, elas tomaram essa decisão e assim o farão. E elas estão tornando isso público, porque batismo é algo que é público. Existem mais pessoas que estão vendo aqui, e não só os que estão aqui presenciando como testemunhas, mas vai para além disso, sabia? Isso ecoa na eternidade. Então, glória a Deus, chegamos a este momento, né? Nós vamos fazer aqui na sequência, nessa sequência que está aqui. Mas antes da gente iniciar, eu quero convidar você a fechar os seus olhos em reverência, curvar sua cabeça, orarmos mais uma vez,
agradecermos a Deus por essa oportunidade, agradecermos a Deus por essas pessoas que creram. Elas são sábias, elas são inteligentes, por isso elas estão aqui hoje se batizando. Elas são privilegiadas, sim, porque a mensagem do Evangelho chegou até elas e elas fizeram a escolha certa, diferentemente de Adão, que tendo diante de si todas as condições de fazer a escolha certa, escolheu errado. Elas fizeram a escolha certa. E a Bíblia diz que os seus nomes estão escritos no livro da vida, no livro da vida do Cordeiro. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por este dia. Nós te louvamos, ó Pai, nós te agradecemos por mais essa oportunidade e por este momento em que essas pessoas estão aqui, nós cumprimos aquilo que o Senhor nos disse que fizéssemos. Nós iremos batizá-las em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós já sabemos que isso aconteceu porque a Tua Palavra diz que o nome delas já foi escrito no livro da vida. E que o Senhor mesmo diz, ninguém as tirará, as arrebatará, as arrancará das suas mãos. Elas pertencem a Ti. Elas estão salvas, livres da condenação eterna. Nós oramos, meu Deus, para que elas, nesse novo trajeto de vida, nessa nova trajetória, elas cresçam na graça, cresçam no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós oramos, meu Deus, para que o Senhor ajude elas. Senhor Jesus, que elas andem contigo e aprendam de Ti que Tu és manso e humilde de coração e que elas encontrem descanso para as suas almas. E que a paz que excede todo entendimento, elas encham esses corações em Cristo Jesus. Nós te louvamos, nós te agradecemos pela graça que o Senhor nos concede e que por meio do batismo nós a tornamos pública, de que nós cremos que Tu és o caminho, a verdade e a vida e que ninguém vai ao Pai a não ser por intermédio de Ti. Louvamos a Ti, graças Te damos. Amém, amém. Nós vamos iniciar aqui, eu quero convidar o pastor Guilherme, ele vai iniciar este momento. Amanda, já vem para cá. Até fácil, né?
nada assim de difícil, Cíntia. É só vir as águas, então, bora lá. Vou fazer a foto primeiro aqui antes da gente ir. Cíntia, você está se batizando de livre e espontânea vontade? Sim. Responde bem alto. Sim. Sim, você viu? Glória a Deus. Aleluia. Então, de acordo com o seu testemunho, a sua declaração, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizado será salvo, mas quem não crê, a Bíblia diz, permanece condenado. Está quente a água? Tá. Quentinha, gente, uma maravilha. Vamos lá, foto. Cristina, é de livre e espontânea vontade que você toma essa decisão? Sim. Amém. Glória a Deus. De acordo com o seu testemunho, sua declaração, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mais uma vida, né? Se você ainda não se batizou, está aqui nessa manhã, não tomou essa decisão ainda de crer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, você tem a oportunidade de fazer hoje, sabia? Porque não precisa um dia, não precisa uma hora, porque o dia, a hora, é aquele que você decide. E se você assim o quiser, até mesmo desejar, eu quero me batizar hoje. Tem água aqui? O que impede? Nada nada.
Glória a Deus. Aleluia. Leandro? Isaac, não sei se vai sobrar nada para você. A gente deixa ele por último aqui para ver se a gente sobrava um pouquinho de água, né? Mas eu acho que vai dar. Vai dar. Né? Dá a foto aqui. Glória a Deus. Leandro, é de livre e espontânea vontade que você toma essa decisão, faz essa escolha. O pai não está obrigando, não. Não. Ele falou para você, ó, se você quiser tocar no bolo aqui, você tem que se batizar. Hã? Olha. É sério. De acordo com a sua declaração, que é pública, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora quem entende um pouco sobre paternidade, né? Ele vai dizer, Pai nosso, que estás nos céus. Glória a Deus. A foto. Glória a Deus. Aleluia. Lucas, é de livre, espontânea vontade que você faz essa escolha? Sim. Amém. Então, de acordo com a sua declaração pública, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
dia. O aldeiro já chegando. Tem água para todo mundo. Você fica bem pra frente, Gustavo. Tem guarda-água para todo mundo aqui, né? Aleluia! Glória a Deus. Cadê o Maílson? O Maílson por aí. Você pode parar de tocar? Quem é que toca aí embaixo aqui? Vem aí um tocador de baixo aí. Uma tocadora de baixo, é isso mesmo? Olha. Ah, não. Isso vai ajudar a gente aqui bastante. Maílson pode acompanhar um pouco, né, Gustavo? Sua trajetória, quando você chegou na igreja, junto com a Érica. Bom, já chegou o baixista aí. Você sabe tocar essa música? Ó. Gustavo, é de livre, espontânea vontade que você faz essa escolha? Sim. Sim. Vocês ouviram, né? Maílson, faz as honras em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diretamente da Alemanha para o Brasil. Não vamos deixar ele voltar para a Alemanha sem antes se batizar, né, Mariana? Aleluia! Senta bem. Pedro, é de livre espontânea
espontânea vontade que você toma essa decisão? Sim. Sim? Mariana não está obrigando, não? Assim, de acordo com a sua declaração, é pública, de fé, diante de todos, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esvaziou até agora. Vamos fazer a prova aqui. Amém? Para nós é um motivo de muita alegria nessa amizade. Uma amizade que começou ali no supermercado, foi se estendendo para as manutenções lá na chácara. E o Isaac foi um dos braços direitos, esquerdo, na reforma desse prédio. Nem da igreja ele era, ainda não tinha nem tomado a decisão. E quando nós começamos aqui virar várias noites aqui de trabalho, a Aline, obrigado, a esposa dele, teve vezes de ele vir do trabalho, a gente virar a noite aqui na obra, e daqui ele ir para o trabalho, ele ia em casa. E quando nós concluímos, ainda estamos, né? Tem muita coisa para fazer ainda aqui, mas na inauguração a gente falou. O Isaac, no culto seguinte, dia 14, ele aceitou Jesus. E a gente falou, valeu toda a pena. Todo investimento, tudo foi gasto, valeu a pena, porque uma alma, ela vale mais do que o mundo inteiro, e você é precioso para Jesus, a sua família é preciosa para Jesus. E nós vamos, é de livre e espontânea vontade que você toma essa decisão. Sim. Eu estou te obrigando, não. Então, como diz as Escrituras, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.
você recebeu um desse aqui, quem recebeu um desse aqui? Esse aqui é o nosso presente do Dia das Mães, tá bom? Certo, gente? Todas as mães receberam? Tem alguma mãe que não recebeu? Levanta a mão para a gente saber. Está aí com você. Dá uma olhadinha atrás, vira ele atrás e você vai ver que tem uma numeração. E essa numeração aqui, ela vai te dar um brinde. Então, tira o chocolate. É assim? Tira o chocolate? Então vocês podem tirar o chocolate, tá? Creme pela creme, é isso? Não, você tem que dar pra Dani. Hã? Tem que dar pra Dani. Ela deve ter o dela. Isso aqui chegou às minhas mãos. Eu não posso perder a oportunidade, né, Ronaldo? Já que está aqui, né, vai que derrete. Quando você sair, vai na saída que vocês vão entregar? Dani? É na saída? Então as mães não saiam sem pegar lá o seu presente, lá na saída. Então apresentem esse cupom que te dá direito a um presente, ok? Nossos batizandos, eles estão ali finalizando a troca de roupa, certo? E daqui a pouco eles já estarão conosco aqui. Nós estamos também finalizando alguns preparativos. Você que está nos visitando, queremos aí desejar a você a bênção do Senhor sobre a sua vida, agradecer pela presença. E se você também quiser se batizar, se hoje não, mas algum outro dia, e você dizer em seu coração, eu creio, e eu quero também fazer parte da família de Deus, estaremos aqui de portas abertas, de braços abertos também para recebê-la. A decisão é sua, não é nossa. Nosso papel como igreja é apenas pregar o Evangelho, como a Bíblia diz, que assim fizéssemos. Ide por todo o mundo, pregai o meu Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer permanece condenado. Então é importante que você saiba que esta é uma verdade, e por isso nós estamos pregando, para que você possa decidir e fazer a decisão certa, ok? Vamos louvar o Senhor com mais um louvor? Carlos, bora lá? Então bora. Fique em pé. Está quase terminando. Mas vamos louvar o Senhor até que todos aqui retornem, a gente juntos possamos encerrar este momento tão importante para nós, importante para essas pessoas que se batizaram hoje. Então vamos louvar ao Senhor, agradecer ao Senhor, reconhecer o seu perdão, reconhecer a sua graça, reconhecer que Ele não faz acepção de pessoas. Ele não faz diferença entre ricos e pobres, entre bons ou maus, na ótica humana, mas ofereceu o seu perdão, ofereceu a sua misericórdia, a sua graça a todos aqueles que nele creem. Como esse louvor está dizendo, e fala de uma mulher que se via pecadora, uma pessoa que estava procurando, tentando encontrar significado para a sua vida, mas não se achava justa, não se considerava digna de ser amada por Deus, porque o seu passado lhe condenava. Mas quando ela encontra Jesus, Ele simplesmente amou, e ela então soube que Ele era o que ela procurava, a fonte da vida eterna. Vamos louvar o Senhor, cantando, agradecendo e dizer a Ele: Tu és o meu Salvador, Tu és o meu Senhor, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha o Murilo cantando ali, ó. Deus estava aí.
Quero convidar o pessoal que se batizou a subir aqui em cima.
Olha, não serão apenas as mães que vão receber um presente hoje, mas vocês também vão sair aqui com um presente, uma lembrança deste dia tão importante para vocês. Vocês possam guardar isso, não apenas como algo físico, material, mas representativo do que aconteceu aqui hoje. Que vocês saibam, tenham sempre em mente, sempre quando forem acusados, porque o nosso adversário, o diabo, ele sempre tentará lançar contra nós acusação, mas aí vocês vão dizer para ele: eu criei, eu me batizei, eu sou filho de Deus, eu sou filho. E vocês podem dizer com fé e convicção e com autoridade: Satanás, você não tem domínio mais sobre a minha vida, você não tem mais autoridade sobre mim, porque eu pertenço à família de Deus. Amém? Glória a Deus. Pode subir, cadê os presentes? Já estão aí? Cadê o Vitor? Você consegue fazer aquele negócio lá? Consigo. Então faz aqui, ó. Tira um take da caixinha, joga no telão, pessoal ter uma noção do que eles receberam aqui. Tem uma plaquinha de ouro, 18 quilates ali em cima. Vocês podem abrir, gente. Pode abrir aí. Vê se a foto é de vocês mesmo, gente, vai, né? Aí vocês correm o risco de levar a foto. Agora sim, pronto. Olha lá, gente, para vocês verem o que eles acabam de receber aqui. Bom, é isso aí, gente. Você viu? Não foi difícil, foi fácil, né, Isaac? Você jogou água fora demais aqui. Foi uma onda, né? Então a escolha por você, deixar para você no final foi boa. Eu só não sei, eu estou aqui pensando assim, como que aquela camiseta coube aí? O pastor William foi colocar uma, ficou aqui para cima do umbigo, né? Falei, mas no Isaac entrou. Eu não sei o que está acontecendo, mas deu certo, né? Glória a Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Vocês podem descer assim, ó. Metade para lá, metade para cá. Tem uma escada aqui também, ó. Filho de Deus, eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus.
escravo do medo. Você não é mais escravo do pecado. Aleluia. Vocês são filhos de Deus. Vocês cumpriram aquilo que Jesus disse para fazerem. Serem batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, nosso coração se enche de alegria por podermos participar deste momento. Não é isso? Quem está feliz aqui? Quem está feliz para dar um glória a Deus bem alto aí? Aleluia, glória a Deus. Feliz, irmão Zemir? Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá dizer isso? Se você tem convicção, tem fé, certeza, você é filho de Deus, então diga isso com fé. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Quem é filho? Quem é filho aqui? Então você fala assim: eu sou filho, herdeiro, co-herdeiro de Cristo, com Cristo. Posso cantar, eu sou filho de Deus. Abrir o mar pra eu passar por ele, perfeito amor me alcançou, me resgatou e agora eu posso cantar, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Pai, nós te louvamos, graças te damos por mais esse dia, graças te damos, ó Deus, por podermos aqui participar do batismo dessas pessoas. Louvamos a Ti, agradecidos pelo amor com que nos amou, ao ponto de enviar o Teu Filho, o Seu único Filho, para que todos aqueles que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Gratos somos a Ti, oramos em nome de Jesus e dizemos amém, amém, glória a Deus. Antes de irmos embora, 2 recadinhos ou 3, não sei. Curso de integração para os novos membros. Você que não foi recebido da última vez, os novos membros que estão chegando, nós teremos aí 2 encontros no sábado, dia 23/5, às 16 horas, e no domingo, dia 31, às 14 horas. Então, dê uma olhadinha na sua agenda, vê se no sábado melhor ou no domingo, 31/5, sábado 23/5, às 16 no sábado, às 14 no domingo. Nós teremos aí um encontro de integração para que você possa se inteirar mais da comunidade evangélica Avivai, entender como funciona, né? Conhecer um pouco o nosso espaço também, conversarmos um pouco, interagir, a gente poder conhecer um pouco melhor você também. Então, você já deixa aí anotado na sua agenda. Tem mais alguma coisa? Avivai, comunidade evangélica, simplesmente família. Dá um abraço na pessoa que está ao seu lado aí e fala que bom que você veio. Abençoe a vida dela.